Boa tarde a todos, enquanto entra aí a apresentação. Primeiramente, agradecer o convite aí, Alexandrino, Valéria, pessoal da UBQ. Para nós, principalmente, serve como uma oportunidade de aprendizado aqui. A gente vai trazer alguns conceitos que já foram falados e são amplamente conhecidos, né? Eu acho que o que é relevante é perceber as abordagens diferentes, né, de cada área e também do regulador e das empresas, né? Então, o que a gente vai trazer aqui é uma abordagem exatamente sobre o mesmo assunto, colocando aí uma visão que a gente entende, né, que é uma visão que cada vez mais a gente procura chegar não só no sistema de gestão, quando a gente trata dos gestores, mas também em toda a equipe envolvida, né? O sistema de gestão não é feito pelos gestores, ele é feito pela equipe inteira. Se ele não rodar da ponta até todos os níveis da organização, ele não funciona e não é eficaz. Então, como base aí da gestão do sistema de segurança operacional, a gente tem. Eu estava com medo de cair o copo e caiu o lápis. Menos mal, né? Vamos reduzir. Então, a nossa referência primeira, que basicamente eu gostei muito daquela figura que o João colocou, da interseção ali, né, do regulamento com as questões específicas. Na verdade, o regulamento ele não demanda, lógico, ele demanda uma interpretação, mas ele não demanda uma análise de risco quanto à sua implementação. Ele simplesmente tem que ser implementado. Então, a base, né, para o sistema de gestão começa nessas obrigações legais, né? E no nosso caso aqui, da Petrobras, a gente destaca aqui os nossos valores, que igualmente são a base da implementação de qualquer sistema de gestão, não só de segurança operacional, mas qualquer outro, né? E dando destaque aqui, vamos ver se o laserzinho... Interessante isso. Então, como base aqui, né, do respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, a gente entra no assunto de segurança e ficamos assim bem satisfeitos de ter esse assunto aqui discutido entre empresas de áreas diferentes, né? E, enfim, vamos dar aqui a nossa contribuição. As diretrizes SMS igualmente entram na base, né, do nosso sistema, aí está a lista delas, eu não vou entrar em detalhe. Destacaria a questão de avaliação e gestão de risco, diretriz número 3, diretriz número 5, de operação e manutenção, né? E a diretriz número 13, que se refere à análise de acidentes e incidentes. Então, quando a gente fala de segurança de processo, muito semelhante com a forma que tratamos confiabilidade, e a nossa estrutura está junto, né, de confiabilidade e segurança de processo, na verdade, a gente está justamente trabalhando com duas linhas básicas aí, ou dois objetivos básicos, né? Um é que os processos de gestão rodem de forma eficaz, né, de forma eficiente, claro, com recursos compatíveis, né, pelo menos com uma média aí de referência, mas a gente quer que eles sejam eficazes e cheguem ao seu produto final, aos seus objetivos, né? E os processos relacionados à segurança têm como objetivo muito claro não ter acidentes. Então, obviamente, a apresentação aqui da ANAC para mim foi bem impactante e relevante, e acredito que a gente precisa buscar aquela situação ali no mundo, né, para a área de óleo e gás, com velocidade bem mais alta do que eles conseguiram. Acho que assim, seria aí um legado aí para a nossa passagem aí pela área. E a outra vertente, né, que, na verdade, as ocorrências estão aí, a gente tem alguns registros de ocorrência, o próprio Tiago listou aqui. Minimamente, o que tem que ser feito é uma análise boa, né, das causas e que elas não se repitam. Então, esse segundo objetivo é justamente que não haja reincidência dessa ocorrência e que a gente aprenda realmente que o sistema de gestão enxergue o aprendizado. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma ocorrência antiga até, talvez alguns já conheçam, não é o caso aqui de especificar, mas o que é relevante é mostrar numa etapa bem básica ali de investigação, que todos nós talvez já tenhamos feito aí, que é olhar o histórico, né, daquela unidade. Então, a unidade teve uma ocorrência ali em 2012, provocada por um processo corrosivo, causado pela presença de enxofre e temperatura alta em determinada corrente. E a gente vê ali alguns fatos anteriores, né, que talvez estivessem já alarmando, né, esse grande acidente. Então, a gente tem ali uma mudança no teor de enxofre da carga, que remete à gestão de mudança, né? A gente tem ali um estudo de sulfetação da própria... Aqui.
A gente tem ali um estudo de sulfetação daquela unidade, que indicava já uma troca de tubulações nos sistemas, e aí começa a se passar para uma etapa já de abrangência, onde se enxergou a necessidade de inspecionar todas as tubulações. E aí a gente tem algumas decisões orientadas aqui pelo que se tinha de informação, né? Que justamente troca de material para um material mais nobre, que fosse intrinsecamente seguro. Aí a gente já tem algumas trocas de trechos motivados por isso, mas nem todos foram trocados por uma decisão aí de parada programada, enfim. Não tenho detalhe aqui. E, novamente, aparece aqui uma necessidade de abrangência, de inspecionar 100% dos sistemas. E, novamente, com base aí no histórico que se tinha, alguns trechos são substituídos, nem todos. E também aquela inspeção 100% não é realizada. E aí a gente já tem ali uma ocorrência em 2007 e, novamente, essa ocorrência em 2012. E o que a gente também fica bem atento, né, e quer enxergar se isso é possível acontecer ou se está acontecendo na nossa empresa, né? Dentro da empresa, outras unidades, né, ali estão listadas, unidade 1, unidade 2, unidade 3, são unidades dentro da mesma empresa com causas de falha exatamente iguais, né? Então, a gente tem também dentro desse período, pelo mesmo motivo, questões relacionadas ao material empregado e a sua resistência à corrosão, e se repetem, e nessa análise justamente mostra aí que alguns avisos apareceram antes da ocorrência em si. Então, para nós aqui, é importante salientar esses dois objetivos-chave, né, que eu já comentei, que são garantir a efetividade dos processos de gestão, que, na verdade, se a ideia é que eles sirvam como barreira para falhas, né, que justamente eles bloqueiem a evolução de qualquer desvio, anomalia, ou defeito, enfim, ou até uma falha, né, para que ela não chegue a se transformar num acidente. E, infelizmente, ao analisar as ocorrências, que a gente consiga, pelo menos, que elas não sejam reincidentes, né? E é importante notar que a importância de que, tanto na gestão dos processos em si, no dia a dia, nos indicadores proativos, quanto nas análises de ocorrências, elas voltem todas para o mesmo conceito, né? Então, o mesmo conceito que deve ser aplicado na nossa visão, né, na execução dos processos, é o que eu vou voltar a avaliar no momento da ocorrência, ou seja, revisitar os processos e ver em que ponto eles falharam, né? Então, nessa linha, o próprio API 754, deve ser super conhecido aí da maioria de vocês, ele tem, aliás, nós teremos algumas pirâmides aqui, que é uma simbologia que acaba facilitando o entendimento, né? Ele tem essa distribuição das ocorrências de segurança de processo em Tier 1, 2, 3 e 4. Na verdade, Tier 1 e 2 são as ocorrências maiores, né? O Tier 3 estaria aí na linha dos incidentes e desvios às camadas de proteção. E se a gente começasse nos proativos, né, a gente começaria pelo Tier 4, numa visão muito parecida com o que eu comentei ainda agora, né? Então, o Tier 4, se a gente fizer uma boa gestão, a gente vai ter indicadores proativos que expressam a qualidade e a efetividade do processo. E uma vez que eles rodem bem, nós não evoluímos, principalmente por Tier 2 e Tier 1, né? Então, nós temos ali no Tier 3 algumas barreiras, né, que são eventualmente acionadas, né? Exemplos bem fáceis de visualizar são as válvulas de segurança, quando o sistema é submetido a uma pressão muito alta, o sistema de intertravamento, né, que acabam atuando também quando os sistemas que antecedem, né, não funcionam. Então, no centro da gestão de segurança de processo, a gente faz um paralelo muito forte com a gestão de ativos, né? E essa questão de integridade tem extrema relevância, e até o Thiago mostrou aqui, né, com relação às não conformidades e causas de ocorrências, né, que acabam focando muito em integridade. Seria um estágio que a gente precisa, eu diria, superar com mais velocidade. A questão de integridade é super conhecida em termos de mecanismos de deterioração, mecanismos de falha. Então, a gente tem atuado forte aí para, vamos dizer assim, superar essa etapa, né? E, justamente, tem um paralelo aqui com uma referência que nós pegamos também aí, externa, né? Onde esse autor coloca nessa pirâmide mais ou menos a mesma linha de raciocínio, avaliando o seguinte, que se os quase vazamentos forem bem analisados, você, obviamente, não evolui para níveis superiores, né? E, teoricamente, se os registros de incidentes e acidentes forem precisos, eles teriam uma estrutura aí semelhante a uma pirâmide. E o quase vazamentos, é interessante ressaltar, né, que esse autor coloca com bastante propriedade,
os quase vazamentos estão nos relatórios de inspeção, por exemplo, né? E não entram em estatísticas. Então, é uma coisa que é importante notar, né? Os relatórios de inspeção, de manutenção, às vezes tem uma riqueza grande e a própria forma como eles aparecem relatados, apesar da riqueza do conteúdo, muitas vezes eles dificultam um pouco a questão das análises estatísticas. E o quase vazamento é uma baixa espessura, por exemplo, né? Quando uma tubulação ou uma curva de um sistema de tubulação ela atinge um determinado nível de espessura, depois de determinada quantidade de tempo aí operando, ele, na verdade, está acionando uma barreira, né? Quando ele tem um nível de espessura abaixo do projeto, né, ele já acionou uma barreira, já seria um Tier 3. E, na verdade, esses quase vazamentos são muitos, né? E eles bem tratados, né? E eles estão aí nesses relatórios, né? Eles podem, de fato, evitar a evolução, inclusive para os pequenos vazamentos e, enfim, níveis maiores de vazamento. Então, aqui eu vou entrar um pouco mais em detalhe dessa visão aí da gestão de risco baseada em processo, tratando as camadas de proteção como os próprios processos de gestão para evitar perdas funcionais, né? Então, quando eu estou falando perdas funcionais aqui, qualquer tipo de função a que um ativo se presta, né? O ativo pode ser fundamental para troca térmica, para condução de fluido, enfim, tem uma série de tarefas aí esperadas, né, desse ativo. E, na verdade, o ciclo de vida desses ativos segue mais ou menos essa linha aí, né, que bate, inclusive, com as causas aí que a gente viu no slide do Thiago, né? Ou é projeto, montagem, tem uma etapa ali operacional, né, que envolve uma integração forte, importante, entre as áreas de engenharia de processo, manutenção e inspeção. E, em algum momento, deve-se ter uma decisão sobre a substituição ou descarte ou a desativação, né, daquele ativo. E cada caixinha dessa aí é um processo e cada uma tem a sua característica, né, as suas características básicas. E é importante ter uma visão clara da efetividade de cada um deles como barreira para evitar as falhas. Então, a gente considera que essa atuação dos processos como barreira cumpre a função da gestão de ativos, que estaria no centro ali daquelas barreiras para os grandes acidentes, né? E, na sequência, entram aí os Tier 3, né, aquelas barreiras já estabelecidas, como o CIS e as PSVs, como exemplifiquei, para evitar que se chegue num grande acidente. E, ainda assim, né, tendo cenários possíveis que a gente tenha claramente nas últimas camadas de proteção aí, essa figurinha, talvez vocês já tenham visto aí, roda por aí, normalmente ali onde está sistemas básicos de gestão de ativos, a gente está tratando de projeto, quando, na verdade, um dos conceitos que a gente pode aplicar é justamente olhar desde o projeto até o término da vida do ativo, uma importância aí de que ele cumpra a sua função, né, e não precisa ficar acionando essas barreiras superiores aí, né. Então, aqui são alguns exemplos de funções, né, como eu já comentei, um ativo pode conduzir calor, promover reação química, aquecer, tem diversas funções aí fundamentais. E para nós aqui, em segurança de processo, dentro da confiabilidade, né, afinal, a confiabilidade acaba passando por todas essas funções, a gente tem uma função importante que é conter o fluido, né? Então, se ele deixa de cumprir a função de conter o fluido, necessariamente eu vou começar a acionar barreiras em outros níveis, né? Então, esse conceito que a gente usa, né, para, vamos dizer assim, contextualizar para as pessoas e para as equipes, é uma das formas, né, tem várias outras, a gente trouxe aqui uma coisa bem resumida, e que as pessoas entendam, né, a sua função e o seu papel dentro desse processo todo, e sabendo que uma falha num projeto, se ela aconteceu e ela não é conhecida dos processos seguintes, ela pode evoluir, se ela coincidir com falhas em outros processos, ela vai evoluir, sim, para uma perda funcional. Então, a pirâmide representa justamente os processos de gestão de ativos na base, e ali subindo até, desde anomalias, até defeitos, falhas e até as perdas funcionais propriamente ditas. Isso aqui é um parêntese, né? Não vou entrar em detalhe, que, na verdade, são exemplos aqui de indicadores de topo relacionados a custo de manutenção, o verdinho ali, e perda de produção. A qualidade da gestão de segurança de processo ou qualquer outro processo, muitas vezes a gente busca medir com indicadores, né? E muitas vezes essa discussão acontece, né? Será que esses indicadores estão sendo suficientes?
Eu garanto que o plano de inspeção ou o plano de manutenção está totalmente cumprido, mas será que está com qualidade? A operação está entregando com qualidade, mas será que está operando dentro das faixas que evita, por exemplo, estar acionando uma daquelas barreiras, estar acionando uma PSV ou estar acionando um intertravamento, né, sistematicamente? Então, na verdade, os bons indicadores seriam, nesses azuizinhos aí, são exemplos, né, que eles, vamos dizer assim, eles têm uma relação direta com o indicador maior. Então, teoricamente, tem uma matemática aí que poderíamos relacionar diretamente os indicadores proativos com um resultado maior, né? Se a gente tem realmente indicadores confiáveis e dados confiáveis. E aqui, especificamente, o SGSO tem um fluxo bem resumido da aplicação do SGSO na nossa área, né? A gente tem ali uma etapa fundamental de identificação e análise de riscos. Antecede essa etapa toda a questão do comprometimento com a segurança de processo, né, que seria o primeiro aí. Mas aqui a gente tem uma etapa também importante, que o Gleice depois deve detalhar, que se refere à identificação e análise de risco. E, a partir dela, sim, são direcionados aqui os outros processos que vão gerir a informação e documentação, os elementos críticos, segurança operacional, enfim, e outras práticas aqui associadas e desdobradas a partir dessa identificação dos riscos, que justamente vão configurar a terceira importante base aqui dessa pirâmide de gestão de segurança de processo, que é a gestão de risco propriamente dito, né? E, por último, em quarto aqui, né, a gente tem referências importantes aqui da própria ANP e temos aqui uma sistemática focada nessa visão aí da gestão por processos, que é na investigação de incidentes. E aí sim a gente configura aqui o nosso aprendizado, enfim, e aprendizado com a experiência que retorna ao fluxo aí do processo para melhoria contínua. E aqui são só alguns exemplos que acabam cercando a gestão de segurança operacional como um todo, né? E são exemplos muito importantes. A gente tem aqui a figura do PBO, que a gente chama lá o Padrão Base de Operação, e o Padrão Base de Segurança, que é o PBS. Então, aqui são livretos que as pessoas carregam, né, no dia a dia e orientam operações básicas, atividades básicas de manutenção, quais são os cuidados básicos com a segurança que as pessoas precisam ter. É bem interessante, uma prática que tem dado bastante resultado. E, alinhado aí com o que foi falado em todas as apresentações anteriores, né, a gente tem um estímulo muito claro ao registro de eventos de segurança de processo para toda a equipe. É uma atividade voluntária e muito estimulada, né, que sejam feitos os registros e, de fato, a gente consiga entender, mesmo os pequenos registros, o que aconteceu. Obviamente, à medida que os registros de eventos de segurança de processo representam eventos mais relevantes, o nível de análise é mais detalhado. Mas, cada vez mais, a gente quer ter um banco de dados confiável de incidentes e eventuais acidentes e que as análises sejam orientadas de forma semelhante, né? E uma última prática aqui, que passa por essa etapa aqui inicial, né, de efetivamente cumprir as etapas dos processos de gestão, é a inspeção gerencial, né? Na verdade, é uma prática bem comum. Eu já participei de alguns como é que chama? Videoconferências oferecidas aí pelo mundo. Se a gente botar no Google, a gente acha alguns, né? Com LVs de auditorias de campo, né? Então, na verdade, o que a gente fez foi basicamente utilizar todas as referências, mas vincular aos nossos processos de gestão e as práticas do SGSO. Então, cada vez que qualquer pessoa, né, prioritariamente a liderança, mas cada vez mais a gente quer que as pessoas tenham essa visão, toda a equipe, quando ela está andando na área, ela tem esses conceitos na cabeça, né? Essa LV praticamente na cabeça, ou, se for necessário, que use a LV e verifique os itens, né, tá, prática por prática aqui, e consigam perceber, tanto no campo quanto nas casas de controle ou nas áreas de manutenção e inspeção, o que ela pode perceber de desvio e tratar antes que ele evolua para um problema maior, né? E aqui, por fim, um exemplo aí de ocorrência, que, na verdade, é uma ocorrência um pouco antiga, já consolidada em termos de abrangência, praticamente encerrada, né? Mas é um exemplo interessante e positivo que a gente procura explorar, inclusive, para aprendizado, né? E aqui está uma pirâmide até assim simplificada do que se refere à questão das análises de incidentes. A gente volta a falar dos processos aqui na base, né?
Na verdade, os processos são as barreiras, e dentro de cada processo tem ferramentas, sistemas que rodam, né, e garantem que haja um controle aqui, uma gestão dos desvios, das anomalias, antes que se atinja a perda, né, uma perda funcional. Então, aqui tem um exemplo muito parecido com aquele primeiro lá, um problema de sulfetação, uma falha numa tubulação provocada por um trecho em P5, 5% de cromo, e um trecho pequeno dentro de um sistema grande, né, que foi montado indevidamente aqui com aço carbono, né. São um problema bem parecido com aquela ocorrência que a gente colocou ali, externa, que foi detectado e, enfim, esse aqui já foi uma ocorrência e passamos a discutir a abrangência, né. Então, à luz dessa metodologia, o que a gente avalia, né? Aqui, basicamente, ocorreu um problema de montagem, né? Então, tinha um sistema já projetado adequadamente e foi montado um trecho pequeno, né, de material não conforme, né, com a especificação. Esse material passou pelo CQ, são tubulações de temperatura alta, todas isoladas. Então, essa informação não chegou para a inspeção não chegou nesse ponto especificamente, apesar de inspecionar o sistema, semelhante àquele primeiro caso, né? Também a gestão de parada não enxergou e ele progrediu até provocar uma ocorrência. Então, na verdade, muito resumido, né, tem toda uma árvore de falha por trás, um processo de investigação, mas a alternativa para se bloquear a causa estaria especificamente nesse ponto aqui de inspeção, né? E o que significa essa inspeção? Seria cada ponto, retirar todo o isolamento, cada componente, cada solda, cada curva, flange, todos os componentes do sistema de tubulação serem removidos do isolamento e identificado quanto ao material aplicado, né? Então, considerando que qualquer sistema semelhante teria um problema desse tipo. Então, foi uma abrangência muito grande, mais de 200 mil pontos inspecionados, e, de fato, nós fizemos os 100%, né? Isso é bem relevante perceber, foi um tempo longo, mas foi importante, e eu vou trazer aqui alguns exemplos do que foi detectado, né? Então, a gente tem aqui, esse está difícil de enxergar, que é uma foto que vem da radiografia digital, né? Mas esse está bem visível, é um trecho de material adequado. Em geral, aqui é P5 e aqui um aço carbono, já com baixa espessura, exatamente igual àquele que falhou, só que nesse caso aqui nós evitamos a falha, né? E aqui também um outro caso que expressa exatamente aquela foto do trecho cortado lá da ocorrência, porém, esse não falhou, né? Então, aqui também é um material adequado, conforme a especificação, e aqui um material não adequado, foi detectado antes de falhar. Então, esse é um exemplo importante de abrangência grande, e, enfim, que se concluiu buscando realmente cobrir todas as possibilidades de bloqueio dessa causa aí. E, como considerações finais, apesar de não ter recebido avisos, recebi o primeiro aqui, estou até satisfeito, que ainda tem 5 minutos, mas não vou precisar de tudo, eu acho. Qual a nossa visão, né? Essas camadas de proteção, né, essas barreiras mais básicas para perdas funcionais estão justamente nos processos da gestão de ativos. E a gente vê na integridade, na confiabilidade, uma relevância muito grande para esse processo, né? E a gente falou um pouco aqui sobre questões ligadas à inspeção e manutenção, mas as questões operacionais, né, que, na verdade, é onde nasce o processo de deterioração, né? O entendimento de como que esse processo evolui é super relevante também e está nesse pacote aí, né? Tá, apesar de não estar explícito aqui, a gente pegou um caso específico, mas estaria tudo englobado aí. E, mais à frente, no nível superior, que a gente separaria aqui basicamente a nossa prática 12 ali no primeiro item, a 10 no segundo, né? Elementos de segurança de processo que sejam barreiras aí disponíveis, ativas, né? E que, quando forem demandadas, que elas cumpram a sua função, né? E uma visão final aí, uma mensagem final, é que processos de gestão eficazes, que a gente de fato consiga medir e garantir que eles sejam eficazes, eles vão levar assim a nenhuma perda funcional e podem levar assim a zero acidente, né, de qualquer tipo. E qualquer perda funcional que envolve, no caso de segurança de processo, né, uma perda de contenção, ela tem sim claramente uma ineficácia aí de algum processo. E é baseado nisso que a gente precisa gerar o aprendizado, né? O Deming fala no livro dele, claramente, né, nos mais recentes, pelo menos, antes dele partir, que a gente voltar nas análises de causa e ficar vendo problemas de disciplina, a gente não aprende nada, né? A gente basicamente volta à mesma tecla, né? A gente tem um procedimento estabelecido, um conhecimento
já dominado por todo mundo, e a gente entra numa análise e não aprende nada, né? A gente simplesmente descobre que em alguma etapa aí o processo falhou. Quando a gente ganha de fato é quando tem um aprendizado, né? Uma situação nova, a gente tem aí, no nosso caso, né, novos campos de produção, petróleos que não eram conhecidos, aí sim a gente pode estar aprendendo, né, com situações novas e gerando conhecimento, né? Então essa que é a nossa ideia aí, mensagem final. Obrigado aí pela atenção e fico disponível aí para as perguntas.